Amado irmão e irmã, que a maravilhosa graça de Deus Pai e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, sejam sobre sua vida. Eu louvo a Deus pela alegria e privilégio desta oportunidade de caminhar juntamente com vocês, meditando na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Claudinei e quero dizer que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Logo em seguida vamos orar, portanto fique até o final, pois Deus vai agir e completar a obra em sua vida. Mas antes disso, eu te peço, se inscreva neste canal, deixe o seu like, ative o sininho e clique em todas, para sempre ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Compartilhe também com seus contatos e prossigamos semeando a Palavra de Deus. Irmãos, nós estamos abordando o tema crise e nos vídeos anteriores nós vimos que as crises requerem de nós equilíbrio, pois dependendo da força do seu impacto, podemos ser duramente afetados emocionalmente. Eu abordei juntamente com vocês o episódio relatado em Atos 27 e tiramos algumas lições cruciais para o enfrentamento das tempestades da vida. Eu disse que ninguém, absolutamente ninguém, está isento de enfrentar crises, desde o menor até o maior, desde o leigo até o sábio, desde o fraco ao forte, tanto o rico quanto o pobre. E hoje eu quero compartilhar com vocês crises vividas por um dos personagens mais estudado e comentado da Bíblia Sagrada. Estou falando aqui de Moisés, considerado o maior líder do Antigo Testamento, o maior estadista da história de Israel. Moisés foi o homem que transformou um povo escravo em uma poderosa nação temida e vitoriosa. No entanto, como qualquer um de nós, enfrentou grandes desafios, enfrentou crises de grande proporção e que fizeram dele uma pessoa de destaque. Observe o relato do livro de Números, capítulo 12, versículo 3, a respeito de Moisés. Diz assim: "E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra." Gente, o contexto em que esse versículo está inserido destaca uma crise familiar vivida por Moisés, desencadeada pela inveja e descontentamento de seus irmãos Arão e Miriam com a posição de liderança que Moisés ocupava. Quer ver? Observe o versículo 2. Diz assim: "E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós?" O Senhor o ouviu. Mas não parou por aí não. Os irmãos de Moisés, além de questionar a autoridade dele, também criticaram sua escolha de esposa, uma mulher cuxita. Versículo 1 diz assim: "Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita." Irmãos, o homem que, com autoridade e poder, e que com a sua palavra deu curso às 10 pragas contra o Egito, o homem que tocou o mar e este se abriu, também enfrentou crises no ambiente familiar. No entanto, Deus interveio e defendeu Moisés, demonstrando sua aprovação do líder. No final das contas, apesar dos conflitos e das emoções envolvidas nesta crise em família, prevaleceu o poder do perdão e da reconciliação, o que também serviu para fortalecer a liderança de Moisés e deu a oportunidade de crescimento e aprendizado para todos os envolvidos. Essa narrativa também destaca a importância do diálogo aberto e busca por resolução nas crises familiares. Interessante, irmãos, é que quem os chamou para a conversa, para o diálogo, foi o próprio Deus. Observe os versículos 4 e 5 deste mesmo capítulo. Diz assim: "E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três." Versículo 5.
Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. Amados, se você acompanhar os versículos a seguir, verá que é implícito que Arão e Miriam estão questionando e criticando Moisés, o que é uma forma de rebeldia e descontentamento. No momento oportuno, nós vamos destacar sobre a atitude deles. Mas agora eu estou pontuando que mesmo um líder tão expressivo e íntimo de Deus também enfrenta crises. Outro ponto significante é que Deus se envolve diretamente nas questões familiares e espirituais, protegendo seus líderes e corrigindo comportamentos inadequados quando necessário. Vamos voltar uns anos na história de Moisés. Diz a história que Moisés, como príncipe no Egito, era o principal guerreiro do Império Egípcio. Foi ele o comandante do exército egípcio na vitória da épica batalha contra o exército da Etiópia. Era Moisés enormemente respeitado. Contudo, aos 40 anos de idade, apesar de toda esta glória, viveu uma crise de identidade. Mesmo crescendo na corte de Faraó como filho adotivo da filha de Faraó, sabendo ele de suas raízes hebraicas, se identificou com os hebreus e sentiu empatia por suas dificuldades. Diz a Bíblia que ele testemunhou um egípcio maltratando um hebreu, sentiu-se compelido a intervir e acabou matando aquele egípcio. No dia seguinte a este fato, ao ver dois hebreus brigando, Moisés tentou separá-los e um deles o questionou. Diz assim este episódio, Êxodo 2, versículo 14: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Irmãos, pelo temor de ser descoberto e punido por suas ações, Moisés fugiu nesta ocasião do Egito e foi buscar refúgio na terra de Midian. Esta fuga evidencia uma crise de identidade. Apesar de sua posição, ele está dividido entre sua origem hebraica e sua identidade egípcia. O texto sugere também que Moisés estava tentando encontrar um senso de pertencimento e propósito, enquanto enfrentava o dilema de sua dupla identidade. O homem que viria a falar com Deus face a face e permaneceria 40 dias dentro da nuvem da glória de Deus, também viveu crise de identidade. O homem que vivia na abundância do palácio se torna pastor de ovelhas e vive no deserto. Trazendo para os nossos dias, sabe aquele influenciador digital que decide abandonar as redes sociais e encontrar um propósito mais significativo fora do mundo virtual? Sabe aquele famoso músico que por um vacilo abandona a fama e a fortuna e vai viver uma vida simples em uma comunidade remota? Ou aquele advogado renomado que em uma crise familiar comete um crime e se torna réu? O que estou mostrando para vocês é que ninguém está imune das crises. No entanto, esta crise vivida por esse grande líder, Moisés, o moldou e preparou o caminho para sua posterior chamada por Deus para liderar o povo hebreu. Moisés amadureceu e encontrou sua verdadeira identidade e propósito ao se tornar o líder corajoso e confiante que guiou os hebreus durante o êxodo do Egito. Gente, um último incidente que quero destacar está relatado no livro de Êxodo, capítulo 32. É um fato muito conhecido quando Moisés desce do Monte Sinai com as 2 tábuas da lei. Não obstante ele ter permanecido 40 dias e 40 noites na nuvem da glória de Deus, ter intercedido pelo povo, o que levou Deus a voltar atrás e não consumi-los, ao se deparar com seu povo em idolatria, viveu uma crise emocional em potencial. Observe o relato da atitude de Moisés. Êxodo 32, versículos 19 e 20, diz assim: E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor,
e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Verso 20. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó, e o aspergiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Amados irmãos, o homem que a própria Bíblia menciona como o mais manso da terra vive neste momento uma crise que, além de emocional, pode ser entendida também como uma crise de liderança e uma crise espiritual. Como assim, pastor? Crise de liderança. Moisés foi confrontado com a responsabilidade de liderar um povo rebelde e obstinado, que demonstrou pouca consideração com tudo o que já haviam vivido até aquele momento. Crise espiritual. Pode ser que Moisés tenha se questionado sobre sua capacidade como líder e intermediário entre Deus e o povo. A quebra das tábuas pode ter sido uma expressão de sua própria frustração e sentimento de fracasso em garantir a obediência do povo. E crise emocional. O peso da liderança, a decepção com o povo e a reação impulsiva de quebrar as tábuas refletem a intensidade das emoções que Moisés estava enfrentando naquele momento. Portanto, irmãos, embora tenha Moisés vivido nesse momento essa crise de tão grande proporção, ele continua buscando reconciliação com Deus em favor do povo, mostrando sua dedicação em liderar e interceder por eles. A história de Moisés é uma jornada de desafios, aprendizado e crescimento. Todas essas crises vividas por ele mostram que tanto grandes, como é o caso dele, quanto pequenos, estão sujeitos a enfrentar momentos de conflitos internos e externos, mas também nos ensina que é preciso ter força de caráter e fé para permanecermos fiéis ao nosso chamado em meio às adversidades da vida. Amém, meus irmãos? Eu agora quero orar com vocês. Portanto, você que pode, feche os olhos e vamos orar. Santo Deus e Todo-Poderoso Senhor, que alegria é quando entramos na Tua santa presença para diante de Ti expressarmos toda a nossa gratidão por tudo quanto Tu és e por tudo quanto nos tem feito. Graças te damos, ó Altíssimo, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Graças te damos porque assim podemos prosseguir, vivendo nossas vidas na total dependência do Senhor. Graças te damos pela oportunidade de nos unirmos para a meditação da Tua santa palavra. Graças te damos também porque dela podemos extrair muito aprendizado, Senhor, através dos quais somos orientados e disciplinados para enfrentarmos os desafios que as crises causam. Ó Senhor Deus, em Tuas mãos neste momento eu entrego a vida de todos os meus irmãos. Tu sabes quais são as suas necessidades, Tu sabes quais as adversidades possam estar enfrentando, Tu sabes qual o desejo do coração de cada um. Seja qual for, meu Deus, a adversidade, o desejo, seja qual for o problema que essa pessoa esteja vivendo, Senhor, trabalhe e leve-o à vitória em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, todos quantos estão vivendo crises de ordem familiar, que estão enfrentando problemas em seu convívio no lar, entra com a Tua graça, Senhor, restaura o bem-estar nesta casa, na vida destas pessoas. Faça, meu Deus, desta pessoa que ouviu a Tua palavra e agora sabe como agir, um intercessor em seu lar, na busca da harmonia e comunhão, em nome de Jesus. Espírito Santo, se há necessidade de perdão, tenha misericórdia e entre com providência, pois é o Senhor mesmo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha, portanto, eu te peço, Senhor, na restauração dos relacionamentos nos lares, que o Senhor toque e que o arrependimento que leva ao perdão encontre espaço no coração de todos quantos necessitam, em nome de Jesus. Se tem alguém, Senhor, que está passando por um momento e que vive uma crise de identidade por algum motivo,
Cuida, ó meu Deus, cuida desta pessoa, fortaleça-o, orienta-o, para que, meu Deus, esta pessoa possa tomar decisões sábias e desta forma evitar maiores complicações em sua vida. Se esta pessoa tem dúvidas, que o Senhor possa sanar e conduzir os passos, meu Deus, e desta forma garantir que ela tenha uma caminhada de vitórias e conquistas. Ó Deus de bondade santo, peço-te também por todos que enfrentam problemas de saúde. Enfermidades, meu Senhor, geram crises, geram incertezas e, dependendo do seu grau, causam danos emocionais e às vezes danos até irreversíveis, meu Senhor. Mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Portanto, Senhor, tenha misericórdia, pois Tu és o médico dos médicos. Ó Jeová Rafá, cura estas pessoas, restaura-lhes a saúde, restaura a saúde interior, cura a alma de todos quantos necessitam, em nome de Jesus. Ó Senhor Deus, seja qual for o motivo, a causa, a dor que este meu irmão ou irmã estão enfrentando, pelo poder do Teu nome, eu declaro cura, declaro vitória, declaro restauração e profetizo que de hoje em diante tudo muda em suas vidas. Declaro uma vida vitoriosa e abundante sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.